Sinais, fortes sinais. 2022 começa com a indicação de que a onda virou. Não foi só a vitória da esquerda no Chile, né, que veio ainda em dezembro, e não é só o avanço de Lula, favorito no embate eleitoral que se aproxima aqui no Brasil. Os sinais de uma virada vêm de outras partes. A Espanha, Daiane, todas e todos que nos acompanham, a Espanha revogou a reforma trabalhista, que já tinha quase 10 anos. Fizeram uma reforma trabalhista na Espanha com o mesmo discurso do Brasil. Precisa tirar, tem muitos direitos, precisa facilitar, senão o trabalhador não vai nem conseguir ter emprego. Vocês querem direito ou querem emprego? Né? Foi assim na Espanha também. E o que aconteceu? Fizeram a reforma, tiraram direitos, não geraram empregos. Então os espanhóis estão revogando a reforma trabalhista que tirou direitos sociais e voltando a trazer as leis anteriores. Eu vou até compartilhar aqui, é uma informação importante quando eu falo que são sinais de uma virada. A Espanha revoga a reforma trabalhista que precarizou o trabalho e não criou os empregos prometidos. Outro sinal veio da Argentina. O governo de Alberto Fernandes reviu as privatizações. Interessante, né? São sinais de que essa onda liberal, conservadora, se esgotou, ou pelo menos está se esgotando, né? O Alberto Fernandes revogou várias privatizações da área de energia e de termoelétricas que tinham sido feitas no governo anterior do Macri, do Maurício Macri, o antecessor do Alberto Fernandes. Então são sinais de que você pode ter uma virada realmente, além dos sinais nas próprias eleições, né? No Chile, e as pesquisas que mostram o Lula em primeiríssimo lugar. O desemprego no Brasil está num nível elevado há muito tempo, né, desde 2015, 2016, o grande argumento, tá certo, que os setores conservadores, que as entidades patronais no Brasil sempre utilizaram, era de que o custo do trabalho no Brasil, né, como eles chamavam custo Brasil, era muito alto, e isso provocava, né, dificuldade de aumento da produtividade, isso estaria na base, né, do processo de desindustrialização que o país atravessa, essa coisa toda. A gente sempre refutou esse argumento, tá certo? Dizendo que o problema não é nem o suposto nível elevado dos salários, que não é, né, mas que na época do presidente Lula teve aumentos reais de salário mínimo e dos salários médios em geral, né, e que o problema não seria resolvido, pelo contrário, seria agravado caso a gente tivesse, por um lado, a redução de salário e, por outro lado, uma precarização da CLT. Veja, a gente está falando da consolidação da lei do trabalho, que ela remonta à década de 30, quer dizer, já são quase 90 anos, ou mais, quase 90 anos, tá certo? E é um instrumento que, apesar de ter perdido muito do seu poder inicial, da sua intenção inicial, ainda garantia, e garante no que ela não foi alterada, condições mínimas de sobrevivência. Tá certo? O salário mínimo, por exemplo, calculado pelo DIEESE, se a gente levasse em conta as condições previstas há décadas atrás, teria que ser pelo menos o triplo desses 1.000 e pouco, né, que foi reajustado agora a partir de ontem. O que acontece? Essa reforma foi feita, a gente tem um nível de desemprego elevadíssimo, a gente tem um nível de precariedade que virou formal, agora está na lei, né? A pessoa ganhar menos de um salário mínimo por mês, desde que ela trabalhe por hora, por exemplo, né? E isso acaba contribuindo para quê? Para a dificuldade da retomada da própria economia. Então, o que a Espanha fez? Certo? Quer dizer, esse novo governo, e que é um governo que não tem nada de progressista, quer dizer, apesar do PSOE fazer parte, mas o fato é que, mesmo assim, quer dizer, eles tiveram um compromisso frente à direita e à extrema-direita, que estavam ameaçando, de restabelecer condições básicas para a recuperação da economia espanhola. Certo? E isso é uma necessidade que a gente tem aqui no Brasil. Porque, para retomar o que eu falei no início, quer dizer, apesar das promessas em contrário, a reforma trabalhista não criou mais emprego. A reforma trabalhista no Brasil só serviu para legitimar
tanto o desemprego, quanto a precariedade, quanto a baixa da remuneração dos trabalhadores.